E aí, galera do Me Salva, dando continuidade ao nosso modo de fisiologia, nessa aula a gente vai começar a falar sobre o sistema digestório dos seres humanos. Então, vamos ver o que acontece quando a gente ingere um alimento. Então, o alimento, como todos sabem, vai ser ingerido por uma boca. Esse alimento, então, ele vai ficar nessa região da boca, onde vai sofrer a ação dos dentes, da mastigação, também vai sofrer a ação da saliva produzida pelas glândulas salivares e a ação da língua, que vai ser responsável por deglutir o bolo alimentar. E esse bolo alimentar, então, ele vai passar por um tubo chamado faringe, passando também pelo esôfago, e vai chegar no estômago. Nesse estômago, o alimento vai sofrer a digestão, vai haver a digestão das proteínas e aqui também vai haver a troca da nomenclatura. Então, quando a gente começa a comer, a gente tem um alimento na boca, mastigar, engole, aí chega no estômago, a gente trata ele como bolo alimentar. E aqui no estômago ele vai passar a se chamar quimo. Então, o que sai do estômago vai ser o quimo. E aqui, o quimo sai e vai chegar no intestino. E no nosso intestino, a gente tem dois tipos de intestino. A gente tem o intestino delgado e nós temos o intestino grosso. E esse nosso intestino delgado, ele é subdividido em 3 regiões. A primeira região aqui, a região inicial, é o duodeno. E nesse duodeno vai haver a liberação de substâncias produzidas em órgãos acessórios, no pâncreas e no fígado. Então, essas substâncias vão ser produzidas nesses 2 órgãos e liberadas nessa região do intestino delgado, que é o duodeno. E aqui no duodeno vai haver o final da digestão. Então, o bolo alimentar vai passar pela faringe esôfago, chega no estômago, começa a ser digerido também, e aqui ele vai ser chamado de quimo, e quando chegar aqui no duodeno, vai sofrer o final da digestão. A partir daí, quando ele chegar então nessa parte aqui do intestino delgado, que é formada pelo jejuno e pelo ilho, vou botar aqui, jejuno e pelo ilho, vai haver a absorção dos nutrientes. Então, tudo vai ser digerido. Aí, quando chegar nessas 2 porções do sistema do intestino delgado, vai haver, então, a absorção dos nutrientes que são essenciais para o nosso organismo. E depois que ele sofreu a absorção de todos os nutrientes, esse quimo vai passar, então, vai chegar no intestino grosso, que é esse aqui em verdinho. E nesse intestino grosso, o bolo alimentar, que foi chamado de quimo, agora vai ser chamado de quilo. E aqui, no intestino grosso, a gente vai ter a absorção de água pelo organismo e a formação das fezes. E essas fezes, então, vão sair pelo orifício, que a gente conhece como ânus. E para que a gente consiga estudar melhor o nosso sistema digestório, o que acontece nesse sistema digestório, a gente vai dividir ele em 3 fases. Então, a gente vai ter aqui uma primeira fase, que vai ser a fase cefálica, uma segunda fase, que vai ser a fase gástrica, e a terceira e última, que vai ser a fase intestinal. Então, nessa aula, a gente vai ver o que vai ocorrer na fase cefálica da nossa digestão. Então, para a gente começar a falar da fase cefálica, a gente vai, no decorrer das aulas que a gente vai falar de sistema digestório, a gente vai fazer a digestão de um hambúrguer. Vai ser mais fácil da gente compreender, então, o que ocorre no nosso organismo no momento da nossa digestão. E nessa fase cefálica, a gente vai ter 2 tipos de digestão. Então, a gente vai ter uma digestão
que vai ser mecânica, e uma digestão, que vai ser química. Essa digestão química, então, vai estar sempre associada à liberação de enzimas. E essa digestão mecânica, quem vai fazer essa digestão vão ser os dentes e a língua. Enquanto que a digestão química, que é feita na fase cefálica, é feita pelas glândulas salivares. Feita pela saliva, né? Liberada pelas glândulas salivares. Então, vamos ver agora o que acontece nessa digestão mecânica. Então, na digestão mecânica, a gente vai ter, então, aqui a ação desses dentes. E os dentes, eles vão ser responsáveis por triturar o alimento. Então, o alimento, ele vai ser quebrado em diversos pedacinhos, e esse pedaço menor vai ter uma maior área superficial, então vai aumentar a ação das enzimas nesses pedacinhos. E a nossa língua, ela vai ter como função misturar esses pedaços que os dentes formaram com a saliva, então vai misturar, vai fazer com que a saliva entre em contato com o alimento, e também vai ser responsável por deglutir o alimento. Então, por levar o alimento até a faringe, e esse alimento, após a faringe, ele vai chegar no esôfago. E aqui tem uma estrutura muito importante, que é esta aqui, que é a epiglote. Então, essa epiglote, ela é importante porque ela é responsável por fechar esse canal, fazendo com que o alimento, quando a língua empurra o bolo alimentar, ele passe pela faringe e siga o caminho do esôfago até chegar ao estômago. A epiglote, então, fecha porque aqui do lado começa a nossa via aérea. Então, aqui a gente vai ter a laringe, que vai, então, levar o ar para a traqueia, para os pulmões. Então, a epiglote é responsável por fechar esse espaço e permitir que a gente consiga engolir o alimento sem se engasgar. Então, a epiglote, quando ela tem uma falha, a gente acaba engasgando. É assim, então, que ocorre. A gente começa a tossir, então, porque o alimento não conseguiu passar totalmente só pela faringe e pelo esôfago. E a nossa língua, e aqui, o nosso hambúrguer, então, vai ser mordido e triturado em diversos pedacinhos. A língua vai fazer com que ele misture na saliva e vai engolir. E uma outra coisa importante da nossa língua é que ela é responsável pela sensação dos sabores. Então, pegando o nosso hambúrguer, aqui na língua a gente vai ter diversas papilas gustativas, que são esses pontinhos aqui, distribuídas ao longo dela. E vão existir regiões em que as papilas vão ser mais sensíveis a determinados tipos de alimentos do que outros. Por exemplo, se no nosso hambúrguer aqui tiver ketchup, ele vai ser sentido aqui na pontinha da língua, porque a gente sente o sabor doce aqui na ponta. Se esse hambúrguer vier acompanhado de uma batata frita, por exemplo, a gente vai sentir aqui nessa região em azul, que é onde a gente sente o sabor salgado. Agora, se por acaso a gente, juntamente com o hambúrguer, a gente toma um suco de limão, um suco de laranja, ele vai ser sentido aqui, nessa região em verde, que é onde a gente sente o sabor ácido. E se no final dessa refeição, desse hambúrguer, a gente for tomar, por exemplo, um cafezinho, é aqui que a gente vai sentir o sabor amargo. Então, na língua, a gente vai ter uma distribuição de papilas gustativas, e aqui em cada região a gente vai ter uma maior abundância de determinadas papilas para sentir um determinado sabor. E na digestão química, então, o que vai ocorrer?
A digestão química, ela é feita através da saliva. E essa saliva, ela vai ser produzida, então, pelas glândulas salivares. E a gente tem 3 glândulas salivares. Então, a gente tem a glândula parótida, que é a maior de todas, parótida. Depois da parótida, em tamanho, vem a glândula submandibular. E depois, em tamanho, a glândula sublingual. Essas 3 glândulas, então, vão ser responsáveis por liberar a saliva. E nessa saliva vai existir uma enzima muito importante, que é a amilase salivar. E essa enzima, então, ela vai começar o processo de digestão do amido. Então, no nosso hambúrguer, depois de haver a digestão mecânica, de triturar o pedaço que a gente comeu, da língua empurrar o alimento já misturado com a saliva, é nessa saliva, então, que vai ter a amilase salivar, que vai começar a digestão do amido, que no nosso hambúrguer é o pão. Então, aqui, na fase cefálica, a gente vai ver a primeira ação das enzimas, que são as que vão quebrar o amido. Essa enzima, amilase salivar, ela tem um outro nome que a gente pode encontrar por aí, que é ptialina. Eu, particularmente, não gosto muito desse nome, porque eu acho ele confuso. Eu prefiro a amilase salivar, porque a gente sabe o que ela vai já digerir. A amilase vai digerir o amido. Então, gente, essa foi a nossa primeira aula sobre o sistema digestório nos seres humanos e a gente viu, então, a fase cefálica da nossa digestão. Nas próximas aulas a gente vai ver a fase gástrica e a fase intestinal. E aqui a gente viu que o nosso hambúrguer, então, sofre a mastigação, ele vai ser quebrado em pedacinhos, vai haver ação de dentes e da língua, a mistura com a saliva e essa saliva, então, vai ter uma enzima que vai começar a digestão do amido que aqui no nosso hambúrguer está presente no pão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!